Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo a resenha de uma nova webtoon que eu tenho quase certeza que vocês vão achar uma delicinha. Isso porque Den Reincarnation tem todos os elementos que vão fazer vocês amar essa obra, inclusive um protagonista bastante carismático. Então antes da gente partir para a cereja do bolo, eu já vou pedir para que você deixe aquele likezão do fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E também não deixe de conferir os nossos links na descrição e se inscreverem em todas as nossas redes. Bora lá para a resenha então. Há muito tempo atrás, o mundo vivia numa situação caótica, com guerras e demônios meio que dominando todos os territórios. Isso fez com que o lendário Vermute e seus 4 companheiros rumassem para a Terra dos Demônios para assim derrotarem todos os seus 5 reis. Essa era a única alternativa da Terra viver dias de paz novamente. E assim eles fizeram. A sua jornada já estava com um grande progresso, isso porque Vermute já tinha, junto dos seus companheiros, conseguido eliminar 3 desses demônios. Nisso, o grande Vermute, a sábia Siena, a fiel Anise, o corajoso Molon e o estúpido Hamel estavam prestes a livrar a Terra de tentações e dias miseráveis. Inclusive, Hamel tinha uma grande rivalidade com Vermute e, na verdade, ele considerava o grande herói como uma espécie de rival, mesmo que nunca tivesse declarado isso abertamente. Os nobres heróis, então, são surpreendidos quando um demônio ardiloso que mais parece o Munra de Thundercats, acabou numa investida indo atacar as costas de Vermute. Mas o seu fiel rival, o estúpido Hamel, acabou entrando na frente da direção desse ataque e, infelizmente, sofreu um ferimento fatal. Isso acabou criando um grande choque ali entre os nossos nobres guerreiros que acabaram ficando muito perplexos com a situação. Era como se eles pensassem que não seria possível que aquela equipe tão perfeita fosse, de certa forma, derrotada ou que um de seus companheiros acabasse vindo a falecer. Até porque, para quem joga um RPGzinho aí, a equipe era o total equilíbrio de todas as classes que você precisa. Você tem lá o Molon como tanquezão bombado, você tem lá a Anise como aquela curandeira, você tem lá a Siena fazendo as magias e o Hamel e o Vermute no pique paladino indo na linha de frente. Galera, mas Munra foi ardiloso, o que não durou muito tempo, isso porque Vermute logo estraçalhou o bicho em trocentos pedaços diferentes. E numa espécie de orgulho, ou talvez uma forma meio indireta de dizer obrigado, Vermute diz aí para o Hamel que ele não precisava ter salvado a sua vida, mas o Hamel sentia que pelo menos dessa forma ele ia ter uma morte honrosa. E meio que numa cena um tanto quanto épica, o Hamel então pede para que o Vermute prometa com todas as suas forças que ele vai derrotar aí todos os demônios e trazer a paz de volta para o mundo. E assim o nosso estúpido Hamel começa a desfalecer e a se despedir de todos os seus companheiros de forma característica para cada um, para tudo ser interrompido com um moleque esbravejando e dizendo que a história está completamente errada. Isso porque passam vários anos para o futuro e a gente vê ali que o estúpido Hamel acabou renascendo. E de estúpido eu acho que ele não tem nada, porque o moleque fica possesso de terem colocado tantas glórias para todos os outros seus companheiros e para ele ter sido citado ali como se fosse um borra-bosta. Pois é, minha galerinha, o Hamel ele acaba renascendo como um descendente da família do Lord Vermute. Agora, como Eugene Lionheart, um molequinho aí de 13 anos, ele tem todas as suas memórias do passado e fica extremamente bolado porque os seus companheiros deixaram a história deles ter sido escrita dessa forma, né? Basicamente meio que manchando a reputação do Cavaleiro Hamel. E um ponto já bastante interessante dessa obra é que, apesar da gente ter aí de novo meio que um cenário um tanto quanto já meio batido, que é a questão da reencarnação, essa obra ela traz alguns elementos logo nos seus primeiros capítulos que fazem com que a coisa tenha uma tônica um tanto quanto pouco diferente e tem algumas possibilidades também. Isso porque, para começar, a gente já meio que acaba descobrindo que o Vermute, apesar de ser um herói um tanto quanto valoroso, depois dos seus dias heroísticos, acabou virando meio que um galinha. Isso porque o maluco começou a ter mais de 455 amantes e a linhagem de sua família virou uma bagunça que só.
O cara aí tem descendente pra tudo quanto é canto do mundo. Por conta dessa galinhagem do nosso herói, vamos dizer assim, a família foi meio que dividida em dois troncos. Numa, a família principal e na outra, vamos dizer assim, a família secundária. E de anos em anos acontece uma espécie de competição aonde esses descendentes acabam entrando um na porrada com o outro para decidir quem teria aí o direito de morar na grande mansão, vamos dizer assim, usufruir dos benefícios da família Lionheart, né? Já tendo esse plano de fundo aí, o nosso Eugene, que no caso aí é reencarnação do herói Helmut, não deixou um dia sequer de treinar copiosamente para poder, quando chegasse o momento em que ele tivesse aí a oportunidade de meter a porrada nos almofadinha, assim o fizesse. Só que aí a gente vê que essa armaria é tão grande, tão marmelada, que essa família secundária, por assim dizer, ela é proibida de treinar com armas de verdade e também de utilizar e trabalhar a sua mana até que chegue a idade aonde vai rolar. Enquanto isso, os almofadinhas só treinando com espada, lança, fazendo magia e o caramba 4. É basicamente uma forma de dizer que não foram injustos aí, deram a oportunidade lá para a família secundária, até porque eles também são descendentes aí do Vermute, mas no final das contas, a tendência de que eles consigam ganhar um combate é quase que zero. Só que eu vou falar um negócio para vocês, que o nosso baixotinho Eugene, meu irmão, o maluco tá comendo ração de cavalo, porque o cara tá todo shapeado. É fibra que não acaba mais no corpo do moleque. E o grande barato aqui também desse protagonista é que ele não é nada nice guy. Inclusive, ele tem até umas tiradas um tanto quanto sarcásticas, assim, sabe? No sentido de ser meio aloprado. Não tem aquela coisa do herói, do cavaleiro, essas coisas desse tipo, não. O rapaz tem um bom coração, mas quando precisa dar aquela alfinetada de lei, ele dá aquela alfinetada. Para vocês terem noção, até o próprio pai dele não entende como que o moleque daquela idade poderia ter, sim, uma coisa de uma mente tão evoluída como ele tinha. O pai fica perplexo que o moleque tem aí uma aptidão física absurda e na maioria das vezes não tá se importando ou tendo os sentimentos que uma criança de 13 anos deveria ter. Ele até menciona que a mãe do moleque acabou morrendo aí muito nova, né? Mas o Eugene não tava nem aí pra coisa nenhuma. Ele meio que seguiu o barco dele ali na pique maturidade, vamos que vamos. A ingenuidade de uma criança passou longe desse moleque. Pra vocês verem mais um pouco da personalidade do cara, ele tava meio que treinando com um bonequinho de madeira, só que com uma espada de madeira ele deu tanta porrada lá no boneco de treino que o troço desmontou no meio. E o pai do moleque ficou com aquela cara de batata daquele tipo, quebrou de novo. E o moleque fala, qual é, pai? Vamos ter que trazer aqui o ferreiro que tá fazendo esses bonecos aí pra gente dar uma lição nele que esse produto não tem qualidade. Ele não percebeu que é ele que tem problema de ter forças acima da média para um garoto de 13 anos, né? Mas enfim. E já dá para perceber aí pelas próprias falas e pensamentos do pai dele que realmente essa segregação que existe entre as duas famílias foi feita para que nunca fosse quebrada, ou quase nunca fosse quebrada. O próprio pai já aceitou que na vida é fazer parte da família secundária aí mesmo, não ter os luxos e poder usar o brasão dos Lionheart no peito e vida que segue. E na cabeça dele, ele gostaria que o seu filho não se frustrasse querendo ir de encontro à realidade, né? Que, como eu já tinha dito, é tudo maquinado para que a família principal continue lá na família principal e os ralé da secundária fiquem com os ralé da secundária. Ascensão social para quê? Mas longe de acreditar que o nosso Eugene, tendo aí todo o seu background, vai simplesmente aceitar uma condição dessa e ficar sentadinho ali vivendo no interior, né? É claro que ele vai pro grande desafio lá na mansão dos Lionheart. E nesse momento é bem interessante também que passa uma série de flashbacks na cabeça do rapaz em como ele sempre se achou um tanto quanto genial, mas toda essa genialidade dele foi posta à prova aí quando ele conheceu o Vermute, né? Que para ele, na verdade, era o verdadeiro gênio. E isso é um tanto quanto interessante na obra, porque ele, sendo um descendente do Vermute, é como se, de certa forma, ele querendo ascender dentro dessa própria família, fosse uma forma dele tentar conseguir meio que se equiparar com o Vermute da sua época, tá ligado? Como o herói agora já está morto e não tenho como competir diretamente mais com ele, eu ascendendo na família, de certa forma, seria como conseguir rivalizar e ter o respeito efetivo do Vermute, né? Pelo menos para ele próprio. E aí a gente tem mais um pouco de relance aí do que aconteceu com os outros companheiros também
também, né? O Molon, que é pique um bárbarozão Conan, acabou criando o seu próprio reino. O Vermute acabou morrendo, né? Conforme eu tinha mencionado aqui, ele foi louvado como um herói até o fim de seus dias. A sábia Siena acabou ganhando uma posição de destaque também, numa espécie de torre mágica, né? Que seria, eu acho que aqui na apresentação inicial, meio que os legisladores da magia dentro desse mundo. Não legisladores, mas vamos dizer assim, referências na magia. Ela acabou se tornando uma maga-chefe dessa torre. E a fiel Anise acabou se tornando uma espécie de santidade. Ou seja, todo mundo acabou meio que encontrando uma posição de destaque no mundo. E esse é um outro ponto bastante interessante, porque a gente fica pensando quais vão ser os reflexos desses personagens no mundo de agora em que o Eugene vive. Com certeza, se o autor for malandro, ele vai explorar bastante disso daí. Só que tem um detalhe que deixa o Eugene bastante furioso, que é o fato do Rei Demônio não ter morrido. Então ele fica pensando, pô, se todos nós prometemos lá em Meu Leito de Morte, em que os demônios seriam sim aniquilados, por que o Rei Demônio ainda vive? E aí a gente fica sabendo que existe uma tal promessa ou acordo que foi feito que permitiu aí com que o mundo voltasse a ter paz. Ou seja, basicamente é como se os nossos nobres companheiros tivessem feito um trato com o cão. E todos nós, bons conhecedores aí de como essa figura é um tanto quanto ardilosa em todas as obras, mangás e webtoons que nós lemos, já fica logo aquele ponto de interrogação de qual foi o preço a ser pago para tal façanha, né? Já fico esperando a rasteira do Ronaldinho a qualquer momento. Mas enfim, foi esse tal acordo aí que permitiu que o mundo tivesse 300 anos de paz daquela época até o momento. E perdura assim pelo menos, né? E basicamente esse é o plano de fundo dessa webtoon. E eu não sei vocês, mas só de ver esse plot eu já vejo que existem diversas possibilidades nessa história aí, né? Porque talvez o Hamel sempre foi considerado ao longo da história, conforme ela foi dita, como um cara mais burrinho, idiota ou coisa do tipo, e ele próprio acaba considerando os outros companheiros dele como não sendo essa Coca-Cola toda, pelo menos nas suas narrativas iniciais. Eu acabo ficando pensando se isso é um traço da personalidade do protagonista, que ele é um tanto quanto falastrão, sabe? O bicho é linguarudo mesmo, ou se de certa forma a forma com que esses companheiros dele foram vendidos aí para o mundo é diferente do que efetivamente eles eram. E tem também essa questão do trato com o caramunhão, ou seja, tem bastante plano de fundo para que as coisas sejam desenvolvidas. Ou seja, existem diversos elementos narrativos que podem ser aplicados na história para que ela tenha diversos caminhos diferentes. E eu gosto muito disso quando logo assim no comecinho da história eu já consigo ler e ter a percepção de que várias possibilidades existem ali, sabe? Como se você já tivesse uma construção prévia de alguma coisa e que agora você meio que só vai descobrindo como essa construção aconteceu ali de fato, o que cada personagem influenciou dentro desse mundo, quais são as coisas que estão ali por trás, enfim. É como se você já tivesse meio que um pré-direcionamento para onde a obra vai caminhar. Além disso também, a arte da webtoon ajuda bastante na qualidade dela, isso porque ela tem um traço bastante característico e não sei como eu vou dizer isso daqui, mas é como se os personagens eles fossem desenhados de uma forma bem caricata, mas não é um caricato cômico. Também há uns momentos cômicos em que o Eugene dá uns faniquitos lá muito engraçado, mas é como se eles fossem desenhados de uma forma assim, um tanto quanto mais troncudinha, sabe? O Eugene, por exemplo, é todo broncudinho assim, socadinho, fortinho. Enfim, ao ver as imagens aí, eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É legal porque o estilo artístico da webtoon é bem característico. Além de que, pelas poucas cenas de ação que a gente já consegue ver no começo, mano, é bem maneiro. Vagabundo retalhando demônios de torto e direito, de cima a baixo e ali sendo mostrado ali com a qualidade absurda. E conforme eu tinha mencionado, a personalidade do protagonista é bastante diferente e acaba sendo bastante interessante, porque a gente não tem aquele cara que é muito água com açúcar. Ele é espinhoso mesmo, é ríspido, tira sarro da cara dos outros, o que acaba trazendo uma característica bastante interessante aí para o desenvolvimento da história. E além disso, é claro, a gente tem aí o primeiro encontro do Eugene com os seus outros familiares, que são os outros descendentes aí do Vermute,
né? E uma coisa muito engraçada é que dá pra ver na cara dos personagens que são descendentes do Vermute que eles são descendentes do Vermute, porque o traçozinho do DNA tá ali na cara estampada deles. E obviamente vocês já imaginam que quando o moleque do interior chegar naquela mansão grandiosa e bater de frente com os almofadinha, vai ter atrito, né? Mas nada que o nosso nobre Eugene não consiga desenrolar com tanto quanto de ironia e um somebody love de lei. Mas enfim, galerinha, só uma resenhazinha bem rápida para dar um panorama geral dessa série. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, deem uma chance. Inclusive ela é nova, ela não tem nem 30 capítulos ainda, então toda semana sai um capítulozinho novo. Ela é baseada numa novel também, que se eu não me engano também não tem muitos capítulos. Isso é bem interessante, né? Porque não demorou muito tempo da novel ser lançada aí e já tem uma adaptação em Webtoon, que já dá pra ver que a história muito provavelmente tem um potencial bem bacana e a galera já conseguiu enxergar valor no negócio cedo. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido essa indicação aqui. Mas enfim, deixe seu comentário aqui acerca dessa obra, se você curtiu ela ou não e quais são as suas expectativas para o futuro dessa Webtoon. Será que ela chega no patamar de ser uma das grandes ou a história não tem potencial para chegar tão longe assim? Enfim, galerinha, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no vídeo. Gostando de lembrar aí para vocês que se você curtiu o vídeo e quer apoiar o nosso trabalho, meu irmão, melhor forma de fazer isso é deixando aquele likezão do fortalecimento.